glória. Glória a Deus, amém? Vamos se colocar de pé, nós vamos ouvir a palavra de Deus com o pastor César, amém? Fique à vontade. Aleluia, Jesus. Amém. Meus irmãos, saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quero convidar os irmãos que trouxeram a Bíblia para abrirmos no tema, né? Romanos capítulo 12. Aleluia, Jesus. Santo de Israel. Romanos, carta de Paulo aos irmãos em Roma, no capítulo de número 12. Nós vamos ler o verso de número 2. Enquanto os irmãos procuram a referência da palavra do Senhor, nós queremos aqui agradecer a Deus pela esta oportunidade, uma vez mais estar aqui com os irmãos. Para mim é muita alegria poder esta noite cultuar e congregar juntamente com vocês. Também agradecer ao pastor Alex, a qual nos formulou o convite e qual tem o nosso carinho, o nosso respeito. Deus abençoe o pastor Alex, o Senhor e sua família e os demais obreiros dessa casa, os demais varões, minha esposa, minha filhinha que ali estão me acompanhando esta noite. Também o nosso irmão Fran, Deus abençoe, irmão Fran. Em nome de Jesus, trago a paz, nosso pastor Júnior, ali do Mutinga 2, e vamos falar da palavra de Deus. Romanos capítulo de número 12 e o versículo de número 2. Quem achou, diga amém. Amém. Não, a versão que eu estou usando é a NVI, a nova versão internacional, uma versão que tem a melhor facilidade para entender o texto. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu vou frisar o verso 2 novamente para ficar em nossa memória. Não se moldem, em outras versões, não se acostumem com o padrão deste mundo, mas transformai-vos, transformem-se na minha versão, pela renovação da vossa mente. Podem sentar, irmãos, glorificando o Senhor. Meus irmãos, o texto que nós lemos, texto este escrito pelo apóstolo Paulo, que sem sombra de dúvida, como já diz os estudiosos, é considerado uma das mentes mais brilhantes do primeiro século, ou dos séculos que se passaram. O apóstolo Paulo, esse homem de dupla cidadania, judeu pela sua mãe, grego pelo seu pai. Apóstolo Paulo esse que no capítulo 7, capítulo 8 do livro de Atos, a história narra que ele era perseguidor da igreja, um homem de uma baixa estrutura, mas que havia dentro dele um poder e uma vontade muito grande de exercer aquilo que ele acreditava ser o certo, que era o judaísmo, que eram as leis. Fariseu, porque estudou aos pés de Gamaliel, um dos fariseus mais renomados e mais de crédito que havia naquele tempo para os judeus, para as sinagogas, para os judeus, tanto convertidos quanto os prosélitos, era Gamaliel. Este apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, quando ele sabia onde havia um grupo cristão se reunindo, ele tinha poder e autoridade para perseguir, para ir de casa em casa, para arrastar para fora, e não apenas matar, mas humilhar também. Mas um dia ele teve que se encontrar com o Senhor da igreja, e aquele que um dia humilhava, matava, agora está de joelho dobrado diante do Senhor da igreja, e o Senhor o deixou 3 dias sem enxergar, e esses 3 dias ele teve que orar e jejuar,
até que, de fato, o Senhor enviou-lhe o homem de Deus, Ananias, que orou por ele, e as escamas caíram dos seus olhos, e ali ele foi batizado, e quis iniciar o seu ministério em Jerusalém, mas havia uma rejeição muito grande pela parte da igreja de Jerusalém, pelos apóstolos, pela má fama de Paulo, e ele foge por cima do muro dentro de um cesto, e Paulo era tão grande que cabia dentro de um cesto. Então ele foge por dentro de um cesto, vai até sua cidade de Tarso. Em Tarso ele fica 10 anos banqueado, sem oportunidades, sem crédito nenhum. Depois fica mais 3 anos e meio na Arábia, 3 anos aproximadamente, estudando, revendo, e até que no capítulo 13 do livro de Atos, há uma igreja em Antioquia da Síria, primeira igreja missionária, em que Barnabé fazia parte, Simão de Cirene, Cirineu e alguns mestres e doutores, e um dia lembraram de Paulo, porque um dia Deus se lembra, e quando Deus se lembra, meu irmão, Ele traz. Êxodo capítulo 3, o Senhor chamou a Moisés e disse: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, chamei a ti para livrá-los da mão de Faraó. Deus um dia se lembra. Lembra de Ezequias em 2 Reis capítulo 20, quando Ezequias estava enfermo, doente, de morte. O profeta Isaías foi até ele e disse: o Senhor manda dizer para você, põe em ordem a tua casa, porque tu vais morrer. Antes de Isaías sair do pátio, Ezequias virou o rosto para a parede, orou e disse: Senhor, se lembra quanto foi bom, Senhor, e o que eu fiz para o teu reino. E Deus se lembrou e disse ao profeta: volta, diga para ele que eu estou dando mais 15 anos de vida, porque Deus se lembra. Glória a Deus. E no dia que Deus se lembrar de você, no dia que Deus se lembrar da promessa que te fez, queira o diabo ou não, Ele vai cumprir aquilo que te prometeu. Esses dias um amigo meu falava comigo: pastor César, eu recebi tantas promessas que eu recebi, e vai acontecendo as coisas, eu não sei o que fazer. E eu disse para ele: meu irmão, se você recebeu 10.000 promessas, de 10.000 profetas, e uma foi Deus que falou na boca, essa uma vai se cumprir, passe o tempo ou não, ela vai se cumprir. O apóstolo Paulo inicia sua viagem missionária, após o Espírito Santo, em Atos capítulo 13, dizer: separai para mim a Paulo e a Barnabé, para a obra que vos tenho chamado. Paulo inicia a obra missionária na ilha de Pafos, posterior ele vai para a região da Antioquia, ele inicia pela Macedônia, ele faz 3 viagens missionárias, ele planta algumas igrejas, ele inicia o seu ministério, trabalhando para Cristo. Ele faz uma parceria com a Barnabé faz uma parceria com Marcos, e Paulo desce para Derbe ele vai para Listra ele vai para Grécia, Mísia, Bitina, Troade, Macedônia, Grécia, Neápolis, de Filipos. Quando chega em Filipos, Paulo, no capítulo 17 do livro de Atos, os fariseus e os judeus ali tiveram ciúme de Paulo e com inveja dele, e o texto faz questão de dizer: e eles com inveja de Paulo perseguiram e procuraram a Paulo para matar, mas Paulo se escondeu na casa de um homem de Deus e fugiu. Paulo, na sua 3ª viagem missionária, provavelmente como de costume, quando ele estava provavelmente em Corinto, nós estamos falando do ano 57 da primeira era cristã. Paulo não foi o fundador da igreja de Roma, não foi Paulo nenhum dos apóstolos que fundou essa igreja, mas provavelmente algum judeu prosélito que estava no dia de Pentecoste, que ouviu a mensagem do apóstolo Pedro, que saiu dali com o coração fervendo, foi a Roma, e ali em Roma resolveu fazer um culto no lar, e o culto no lar nasceu a igreja que hoje nós chamamos a igreja dos romanos, que Paulo aqui mencionou. Essa igreja nasceu. O apóstolo Paulo não tinha ido ainda visitar os irmãos de Roma, mas Paulo tinha um desejo no seu coração muito grande. Entenda que o apóstolo Paulo não era apenas um missionário. O apóstolo Paulo também era um homem que era apaixonado pelos livros, e você vê isso quando ele escreveu a sua 2ª carta a Timóteo, quando está na sua 2ª prisão, nas masmorras romanas, já condenado à morte por Nero. Paulo deseja rever algumas pessoas, mas ele faz questão de dizer que alguns lhe abandonaram, poucas pessoas ficaram, e Paulo pede os livros, Paulo pede os pergaminhos, porque Paulo era um homem que gostava de Bíblia. Paulo era pentecostal, então até na morte, Paulo gostava de estar perto da palavra de Deus. Não diferentemente, Paulo escreveu 13 cartas, que nós chamamos de cartas paulinas, cartas direcionadas, epístolas, que vem do termo grego ep, que quer dizer ensino, carta.
não diferente destas cartas e das demais outras cartas. Todas as cartas que Paulo escreveu eram cartas doutrinárias e tinham a ideia de ensino, de exortação. Quando Paulo escreve a primeira e a segunda carta de Corinto, Paulo quer tratar e resolver alguns problemas da igreja de Corinto, como a divisão que havia na igreja, de alguns irmãos que diziam: eu sou de Paulo, sou de Pedro, sou de Cristo, sou de Cefas, sou de Apolo. E Paulo escreve essas cartas para tratar dessa divisão, para mostrar e esfregar naqueles crentes que achavam que era espiritual, quanto eles ainda eram meninos na fé, para tratar concernente os dons espirituais. Paulo, quando escreve aos Gálatas, Paulo vai tratar do judaísmo, que estava entrando na igreja sarrateiramente, devagar, poluindo a mente dos cristãos que ali estavam. Paulo, quando escreve aos Efésios, Paulo quer tratar das coisas espirituais, das nossas armas espirituais. No capítulo 6, versículo 10 e 11, que é o mais famoso da carta, Paulo fala de onde vem a nossa luta, que não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades e poderes. Nesta carta tão poderosa, quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, Paulo quer tratar concernente a firmeza na fé daqueles irmãos. De alguma forma, a fé dos irmãos de Filipenses estavam sendo abalada por algumas doutrinas hereges que estavam surgindo naquele contexto. Paulo também, quando escreve aos Colossenses, Paulo vai tratar de falsos ensinamentos. Paulo vai dar ênfase à divindade de Cristo quando escreve aos Colossenses. Quando Paulo escreve a primeira e a segunda carta dos Tessalonicenses, e para mim estas duas cartas são maravilhosas, porque nessas cartas o apóstolo Paulo vai tratar do arrebato da igreja. Paulo vai tratar do arrebatamento da igreja, no dia em que nós se encontraremos com o Senhor nos ares. Paulo vai tratar do ensinamento pós a morte, da ressurreição daqueles que um dia morreram em Cristo, como que se dará o arpazo da parousia de Cristo Jesus, do bema, que é o tribunal da igreja. Paulo trata dessas cartas neste contexto. Quando Paulo escreve 1º e 2º Timóteo, a carta de Tito, Paulo vai tratar dos pastores, dos bispos, dos presbíteros, como se deve se portar um homem de Deus, um obreiro na casa de Deus, como se deve se separar alguém para o ministério. Paulo trata da boa reputação dos obreiros, da boa fama dos obreiros, homens que manejam bem a palavra de Deus. Paulo, não diferentemente, quando escreve aos Romanos, Paulo também está doutrinando aqueles irmãos. Paulo não tinha ido lá, mas Paulo já tinha ouvido falar daquela igreja. Ora, essa igreja que estava no coração de Paulo, Martim Lutero, o pai principal da reforma protestante, considerava esta carta como um quinto evangelho. E foi a carta aos Romanos que impulsionou o coração do reformador a gritar no coração dos nossos irmãos católicos, apostólicos romanos, implantar na porta do templo de Wittenberg as 95 teses, e nasceu ali em 1517 a reforma protestante. Esta carta poderosa que menciona a justificação pela fé. Do capítulo 1 da carta aos Romanos, Paulo vai tratar do anseio em conhecer os nossos irmãos, e menciona a ira de Deus contra toda impiedade. No capítulo 2, Paulo fala da justiça e do juízo de Deus. No capítulo 3, Paulo fala da justificação pela fé. No capítulo Paulo fala de Abraão, e tão grande era a sua fé, no capítulo 4. No capítulo 5, Paulo fala da morte em Adão e da vida em Cristo Jesus. No capítulo 6, Paulo fala dos mortos para o pecado, mas vivos para Cristo. No capítulo 7, Paulo fala da luta contra o pecado. No capítulo 8, Paulo fala da glória futura. No capítulo 9, Paulo fala da soberania de Deus. No capítulo 10, Paulo fala do Israel e o seu lugar nos planos de Deus. No capítulo 11, os remanescentes em Israel. E no capítulo 12, não tão quão distante,
Paulo vai tratar os irmãos, talvez depois que ele vem do capítulo 1 até o capítulo 12, Paulo vem com um sermão de ensinamento, de exortação, e Paulo vem construindo, vem trabalhando, preparando os irmãos, preparando a sua mente, preparando o seu coração, preparando a sua alma. E ele diz no verso 1: portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus. Paulo está fazendo um clamor aqui de esforço. Só pastor faz esse tipo de clamor. Meus irmãos, eu rogo que vocês venham no culto de domingo, irmão, no culto de sexta-feira, o culto de ensino, né? Parece que Paulo está se colocando nos lugares dos pastores, e Paulo aqui está fazendo um apelo. Irmãos, eu rogo, já que não dá mais, já que é como Paulo diz assim, meus irmãos, minha palavra, meu pedido já não é mais suficiente, então eu rogo a vocês. É um pedido de súplica. Apenas pastor tem esse tipo de pedido. Eu rogo que apresenteis os vossos corpos vivos. Oh meu Deus. O que Paulo está fazendo aqui é tentando tirar do coração dos romanos, da igreja de Romanos, que era instituída de romanos, gentios e de judeus convertidos a Cristo, apagar deles o culto veterotestamentário. Pastor César, como que era o culto veterotestamentário? O sumo sacerdote Arão, uma vez por ano, pegava uma novilha vermelha, sacrificava aquela novilha, pegava o sangue e levava até o santo dos santos, onde estava a arca da aliança, onde estava a tampa do propiciatório. Ele espiava o sangue ali e Deus descia. Havia todo um ritual cerimonial de sacrifício para talvez haver perdão. Como era o culto no Velho Testamento? Era por meio de animais. Tinha que sacrificar um animal, um ano macho sem defeito, de acordo com a necessidade, a condição, um animal menor, limpo. Paulo está dizendo assim: o culto de animal morto acabou. Só os pentecostais. O culto de animal morto acabou em Cristo Jesus. O que Deus não quer mais, não é mais animal morto nem sacrificado. Deus não quer mais culto de sangue derramado na terra. Não precisa mais um sumo sacerdote se ataviar, entrar no santo, colocar o onixa, o gabo de estoraque, trocar o pão do propósito. Não precisa mais disso. Deus não quer culto morto. O que Deus quer que vós apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo em Jesus Cristo. Sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo está dizendo, irmãos, o que eu quero de vocês é que vocês apresentem vocês mesmos como igreja. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, Paulo diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que Deus habita em vós? Oh meu Deus do céu, entenda isso daqui, irmãos. Eu mais você somos igreja. Eu sem você sou membro. Você mais eu é igreja. Eu sozinho sou membro. Eu mais você é igreja. Paulo está dizendo assim: você é igreja. O que eu quero é o vosso culto racional, vivo, santo e agradável a Deus. Você é o culto. Pastor César, quem vai pregar hoje? Eu vou, depende do pregador. Não, depende de quem. Deixa eu olhar o cartaz. Deixa eu ver o cartaz para ver quem é que vai pregar. Eu não gosto. Ele usa muito exegese. Ele atropela o português. Ele é muito frio. Eu gosto daquele pastor que ele é um pouquinho mais alegre. Ele é sanguíneo. Então eu vou deixar para ir no outro dia. Isso não é culto. Quem vem por quem está aqui nunca veio para Deus. Quem vem ouvir o pregador não vem para Deus. Quem vem ouvir o cantor não veio para Deus. Paulo está dizendo isso aqui, ó. O que Deus quer é um sacrifício vivo.
agradável e santo, que é o vosso culto racional. Quem vem para Deus não olha quem vai pregar, quem vem para Deus não olha quem vem cantar, quem vem para Deus não está preocupado com o que está acontecendo lá fora, nem do lado de fora. Quem vem para Deus, vem para Deus. Ora, pastor, se eu sou sacrifício vivo e o meu culto é racional, eu não venho cultuar na igreja, eu começo a cultuar em casa. Quem começa a cultuar em casa, quando chega aqui é diferente o ambiente. Opa! Porque nós ficamos na expectativa. Meu Deus, quem será que está lá? Meu Deus, quem será que vai cantar? Meu Deus, quem será que vai falar? Meu Deus, quem será que vai fazer aquilo? Você já começou errado. Quem começa desse jeito, começa diferente. Eu não quero saber quem vai estar lá, como é que vai estar. O importante é eu sair daqui e chegar lá. Eu sei que Jesus está lá, Jesus chegou lá. Se Jesus está lá, eu vou pegar o meu sacrifício que é vivo, a minha adoração, o meu louvor, vou levar para Ele. Não, sacrifício vivo, santo, irmão, é sacrifício vivo e santo. A palavra santa significa separado. O teu culto que é vivo tem que ser separado. Se vier com cultinho mequetrefe, se vier com cultinho fraco, se vier com culto desanimado, não traga. Deus não aceita sacrifício de tolo. Se é para dar, dê o melhor. Se é para fazer, faça o melhor. Se é para dar glória a Deus passando mal e com febre, feche a boca. Se é para dar aleluia com febre, fique de boca fechada. Se é para dar glória a Deus e aleluia, tem que ser do melhor, do jeito que é melhor. Meu Deus. Diga alguma coisa, senão eu vou achar que está ruim. Meu Deus. Já foi atestado se Paulo de fato escreveu essa carta. Alguns teólogos estudiosos questionam tudo, mas a autoria de Paulo está no capítulo 1, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 18. Não obstante a afirmação de Paulo de que de fato ele é autor dessa carta, também outros pais da igreja, como Policarpo, bispo de Hermina, Irineu, Orígenes, Clemente, Tertuliano, e um fragmento de 188 depois de Cristo, também testifica de que foi Paulo que escreveu esta carta. Mas o que me chama a atenção, e talvez a minha e a sua atenção, é o versículo 2. Paulo está construindo uma doutrina. Quem me ouve diga amém. Paulo está construindo uma doutrina, um pensamento. Paulo é um filósofo, um estudioso. Paulo é um fariseu. Fariseu, irmão, no sentido não pejorativo, porque esse negócio é de brasileiro que faz tudo pejorativo. Tudo que o brasileiro vê, ele fala assim: eita, fariseu, nos seus originais é alguém separado, alguém estudioso, alguém diferente. Mas aí perseguiu Jesus, não presta. Paulo era um fariseu, alguém separado, alguém que se dedicou à sua vida santa. Paulo está construindo um pensamento, Paulo construindo uma doutrina. Aí no verso 2, que já estou terminando também, que é só até as 8, Paulo diz assim, na minha versão NVI, e não se moldem ao padrão deste mundo, vírgula, mas transformem-se pela renovação de vossa mente, vírgula. Eu precisei trabalhar o grego para entender isso aqui. Paulo aplica 2 verbos aqui. 2 verbos. E esses 2 verbos, do contexto da frase, ele está no imperativo presente passivo. Olha o que Paulo está fazendo. Esses 2 verbos Paulo implica no meio da frase. E não vos moldem ao padrão deste mundo. Primeiro verbo, que está no imperativo presente passivo. Segundo verbo que Paulo usa, mas transformem-se. Transformar é um verbo, é uma ação. Transformem-se pela renovação do vosso corpo.
do vosso braço, da vossa mente, centro das emoções, alma, coração, errado, coração. Paulo está no meio da frase aplicando dois verbos no grego. Quando você estuda os verbos no grego, tem 12 possibilidades de verbos, 12 ação para os verbos. No português não. Então no meio da frase que Paulo está construindo, portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que se ofereça em sacrifícios vivos, santo, agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Aí Paulo vem o primeiro verbo: não se moldem ao padrão deste mundo. Não se moldem. Paulo está dizendo assim: não dá para se encaixar. Meu Deus. Paulo está dizendo assim, ó: não sejam forma. Alguém já fez tijolo? Diga amém. Você pega assim um molde de madeira, coloca o barro. Se você pegar aquele negócio, se colocar triângulo, se colocar o barro, vai ficar um barro triângulo. Se chama de molde. O barro ou o gesso, eu trabalho com gesso, trabalho com molde, trabalho com pernas e braços de pessoas. O molde você tira na pessoa. Ó, se eu for tirar um colete, se eu for fazer uma prótese, a pessoa perdeu a perna, eu vou fazer uma prótese transfibial dessa pessoa. Ele não tem a perna. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um gesso, vou moldar a perna dele, e do jeito que eu tirar o gesso, que eu colocar outro gesso para fazer a perna dele, vai sair igual. Isso é chamado de molde, adaptação. Paulo está dizendo assim: não se adaptem com este mundo. Ora, meu Deus, Paulo está no Brasil quando escreve? Não. Paulo está nos Estados Unidos? Na Europa? Também não. Paulo está onde? Em Corinto, falando para os romanos. Quem já estudou e sabe da cultura romana daquela época, sabe que os romanos é um povo politeísta, que adora vários deuses. É um povo pagão. Os romanos se politizou. Várias pessoas, várias culturas se envolveram nos romanos. Então os romanos adoravam vários deuses, vários senhores. A sensualidade, a pornografia, a palavra pornografia em Romanos capítulo 12 é porneia. A prostituição, a promiscuidade, a avareza, a luxúria estava ali. E a igreja estava no meio de tudo isso. Meu Deus, não diga alguma coisa. E Paulo está dizendo assim, parece que Paulo pensando: eu sei que vocês estão no meio, mas não se moldem. Não cabe vocês. Olha, irmão, já disseram por aí que só existe dois modelos para um crente seguir, ou o ímpio também. O primeiro modelo é o modelo do mundo, mas no final dele é desgraça e ele se acaba. O segundo modelo é o modelo da igreja. Esse é eterno e esse é o melhor modelo, que é um conselho: se molde ao costume e aos moldes da igreja que vai para o céu morar com o Senhor. É melhor ser... Meu Deus do céu. Paulo está dizendo: é igreja, mas não se moldem a esse costume. Se é crente, tem vaidade, prostituição, promiscuidade, mentira, avareza, não se moldem a isso. Porém, se ficasse por aí, estava bom. Este verbo está no imperativo presente passivo. No presente, este verbo é mais ou menos isso que Paulo está dizendo. É uma ação contínua. Paulo está dizendo assim: não se moldem continuamente. Paulo está dizendo: não adianta ser santo no domingo. Quem me ouve, diga amém. Paulo está dizendo assim, ó. Este verbo está no presente. É uma ação contínua. Paulo está dizendo assim: não se moldem as coisas ímpias deste mundo. É uma ação contínua. O Paulo está dizendo assim: não adianta ser culto no domingo, se na quarta-feira você desvia.
Paulo está dizendo assim: não adianta orar, jejuar na Santa Ceia, vestir uma roupa comprida no dia de Santa Ceia, vir aqui parecendo um querubim, e depois da Santa Ceia você vai para a televisão assistir promiscuidade, vai falar palavrão, vai mentir, vai enganar. Se é para ser santo, se é para não se moldar com o costume do mundo, é hoje, amanhã, depois, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, domingo, todos os cultos, todas as horas, todos os dias. É dia de não se moldar com este mundo. Ora, o verbo também está no passivo. O verbo também está no passivo. Paulo está dizendo assim: o verbo no passivo. Paulo sabia que nós próprios não conseguiria não se adaptar aos moldes do mundo. Jesus falou assim: no mundo tereis aflição. Nós somos igreja de Cristo. A igreja de Cristo, como instituição, como igreja, quando povo, é constituída de pessoas que pagam aluguel, que tem dívida, que briga com a esposa, que quer arrancar o cabelo do menino quando não para de correr. A igreja de Cristo é pessoas que têm dívida, nos problemas no Serasa. A igreja de Cristo é constituída por pessoas que trabalham 12, 8 horas por dia no peso, no suor, que recebe afronta no farol, que é chamado de crentezinho, que tem vizinho macumbeiro igual eu. A igreja de Cristo é assim. Então a igreja de Cristo é formada por pessoas que têm problema. A igreja de Cristo é formada por pessoas que têm dificuldade. Aí Paulo explica, eu sei que vocês só não podem. Aí Paulo explica o verbo no passivo. É Paulo dizendo assim, este verbo no passivo: a necessidade de um auxílio. Estejam se moldando. É Paulo dizendo, sozinho não dá. É por isso que nós temos o auxílio do Espírito Santo de Deus. Você sozinho não vence o pecado, mas com ele vence. A igreja sozinha não vai vencer o mundo, mas com ele venceremos. Deixa eu dar uma coisa para você, pega isso daqui. Ele só vai te deixar no dia que essa igreja for arrebatada para os céus. Não importa o vale que você está vivendo hoje, ele não te deixa. Pastor César, estou na prova, ele não te deixa. Pastor César, estou no vale, ele não te deixa. Pastor César, estou na luta, ele não te deixa. Pastor César, estou desempregado, ele não te deixa. Pastor César, falaram de mim, ele não te deixa. Pastor César, me caluniaram, ele não te deixa. Pastor César, estou de banco, ele não te deixa. Pastor César, estou fraquinho, ele não te deixa. Toda hora, todo momento, em todo lugar, ele está com a igreja te auxiliando a vencer. Meu Deus. Meu Deus. Eu sinto o Espírito de Deus aqui. Este verbo está no imperativo. Paulo também, quando usa o verbo no passivo, que fala do alicerce, do apoio do Espírito, para a igreja não se moldar aos costumes deste mundo, Paulo também usa o verbo no imperativo. E no imperativo Paulo está dizendo assim, também é responsabilidade nossa. Eu vou ser crente, que Deus que se vire comigo. Que é isso, varão? Eu vou ser crente se ele quiser que me encha do Espírito. Não, eu vou ser crente se ele quiser que me desvie do mal. Está errado. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Meu Deus do céu, diga alguma coisa, senão Jó vai passar de você. E quer um conselho? Jó nem tinha o Espírito Santo dentro dele igual você tem. Então pega aí, pega a visão, varão.
Não dá para reclamar. Faça alguma coisa. Acorde cedo, vá orar, lê a Bíblia, jejum, seja crente. Meu Deus, pare de colocar a culpa em Deus e no vizinho e no marido. Pare de colocar a culpa em terceiro. Você, ai pastor, eu caí, eu estou fraco. Culpa sua também. Levanta, bata a poeira, vai para cima. Está fraco, vai orar. Está sem força, vai jejuar. Faça alguma coisa em prol da sua vida com Deus. Meu Deus. Ai pastor, eu quero a presença do Espírito. Só dá para vencer com o auxílio dele. Paulo usa o mesmo verbo quando escreve aos Efésios capítulo 5, versículo 18. Paulo diz assim: não embriaguei-vos com vinho que é a contenda, mas enchei-vos. Ora, o verbo enchei-vos no grego é o verbo plerô. E o verbo plerô, ele define-se em 3 ações. Primeiro, o verbo plerô está no imperativo. Paulo está dizendo assim: quer ser cheio? Busque. Não receba. Paulo está dizendo assim: enchei-vos. O verbo plerô aparece na segunda pessoa do plural. É para mim e é para ti. Não vou ser cheio sozinho, é só eu e eu. Deus te pega, vaso. É para você e para o vizinho também. O verbo plerô está na voz passiva. Paulo está dizendo: estejam se deixando encher. Paulo está dizendo assim: tira a tampa. Ora, coloca uma bacia com a tampa debaixo da torneira, espera o balde encher. Volta daqui 1 hora que tua conta de água vai chegar a R$1.000. Se não tirar a tampa, o balde não enche. Ah, meu Deus, não, irmão, peraí, somos pentecostal, somos ou não somos? Então vou usar minha frase: lugar de geladeira é nas Casas Bahia, irmão. Diga alguma coisa. Deus está aqui dizendo para mim e para ti: eita, faça alguma coisa para receber isto. Quer poder de Deus? Pague o preço. Ore, busque, jejum, santifica. Faça alguma coisa para Deus te moldar. É a palavra de Deus, não sou eu, é a Bíblia. Oh meu Deus do céu, já viu aquele pregador que vem pregar, mas ele muda a tonalidade de voz, ele sai do baixo para o grave. Ele fala com você parecendo o Anderson Silva. Aí vem pregar, a voz dele engrossa, irmão. Você já viu, parece que tem poder na goela. Não, aquele pregador que ele vem pregar, mas ele coloca um canudo de diploma aqui no bolso de trás, que é para todo mundo ver que ele terminou um básico em teologia. Não, aquele pregador, não, e aquele que coloca um anel no dedo. Já viu? Aqui não tem não, né? Só na Assembleia de Deus. No Avivamento da Fé, graças a Deus não tem. Mas na Assembleia, os pregadores colocam um anel no dedo, bem pesado, para todo mundo ver que ele tem um anel no dedo. O nome dele é Salomão. Não, irmão, tem uns que é pior. O dos sapatos coloridos, aquele é pior, irmão. Ele usa um sapato colorido e ele diz assim, ó: foi ungido no monte. Está brilhando, está vendo? Ele comprou no Brás, é a sobra do carnaval. Deixa eu dar um conselho. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4 que ela é viva. Ela tem vida. Segundo Timóteo 3,16, Paulo diz assim, que toda a escritura é apta para ensinar, corrigir, exortar. O verbo que aparece no grego ali é teopneusto. Teopneusto lá é inspirado. É Deus dizendo assim, quando o pregador prega, Deus faz assim no ouvido do ouvinte. Então se eu estou pregando e está doendo, é Deus fazendo assim, ó. Não, se eu prego e Deus batiza alguém com o Espírito Santo, ou eu prego, ou o pastor prega, ou qualquer pessoa prega, não é eu, é Ele, por meio dela, é ela que muda, é ela que salva, é ela que exorta, é ela